10 horas e 27 minutos, 10 e 27. Daqui a pouco um monte de informações aí para vocês e também hoje a gente vai falar sobre os cursos FESO ProArte e o que vem de legal aí com a orquestra da ProArte. Mas agora, doutor Ricardo, como toda quarta-feira ele está vindo ao programa para a gente falar de eleições, mas ele não pôde vir ontem, hoje, eu falei que ele viria hoje, quinta-feira. E o papo agora é esse, eleições. E agora a gente está entrando em um novo período. Ricardo, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todo mundo. Novo período agora, né? O que acontece nesse próximo final de semana? Agora, a partir do dia 20, aí no sábado, já podem começar as convenções partidárias, que servem para quê? As convenções elas têm a finalidade exatamente de escolher os candidatos. Então, o partido que quiser lançar candidato ou quiser fazer coligação, ele tem que fazer essas convenções partidárias. Elas acontecem do dia 20 de julho até o dia 6 de agosto, até o dia 5 de agosto. E aí essas convenções é que vão escolher os candidatos. Então, até hoje a gente ouve falar de pré-candidato. A partir do momento que tiver a convenção, eles não podem mais fazer nenhuma campanha quando eles são escolhidos na convenção, até que aconteça o registro de candidatura. Ah, tá. Então, do dia 20 agora, né, de sábado até o dia 6, acontecem as convenções. Aí saem os candidatos. Isso. Eles não podem ir para a rua fazer campanha e falar que são candidatos? Não podem. A partir do momento que eles são escolhidos, eles têm que aguardar até o registro do candidato. E começam as campanhas em si no dia 16 de agosto. Então, quando eles são escolhidos na convenção, eles não podem mais fazer campanha. Tá? Eles podem continuar com rede social e tudo, mas não dizer mais que são pré-candidatos, nem que são candidatos, nada disso, até o dia 16, quando eles podem começar a fazer realmente a campanha. A gente sabe que eles vão estar nas ruas mesmo, né? Isso é óbvio. Né? E lógico que tem uma flexibilidade nisso aí, que o cara está lá, todo mundo sabe que ele é candidato, ele está andando na rua, ele é candidato, né? Ele não pode pedir voto. Não pode pedir voto. E nem dizer que é candidato. Ele pode dizer assim, fui escolhido na convenção e tudo, mas se ele começar a dizer que é candidato, aí ele pode sim já ter um problema grande na Justiça Eleitoral. Eu tenho uma dúvida nisso aí. No caso quando o candidato está inelegível. Ele está inelegível ou ele só sabe que está inelegível quando ele vai registrar a candidatura? Sim, isso acontece muito. Essa é a minha dúvida. Ele só sabe que está inelegível quando ele registra. E, além disso, tem muito problema, principalmente candidato a vereador e tudo, porque você tem vários requisitos que você tem que cumprir para registrar a candidatura. E, muitas vezes, ele não cumpre esses requisitos, ele não apresenta as certidões. E aí, quando ele entra com pedido de registro, o registro é negado. E aí, ele não estaria inelegível, porque ele poderia se candidatar, mas por não ter cumprido os requisitos, é negado. Até ele resolver, está constando lá que ele não tem o registro de candidato. Então, gente, você vê aí como é que é, porque eu já ouvi isso. Não, eu vi que fulano tá inelegível. Não tá, não tem. Ele só fica inelegível quando ele vai lá para registrar. Isso, exatamente. Porque aí é declarado inelegível. Se ele não for lá registrar, ele não está inelegível. Não, exatamente. Ele não é candidato? Ele não é candidato, ele não participa do processo eleitoral. Esse processo eleitoral nosso, ele é fácil. Que a gente está vendo a eleição nos Estados Unidos e a gente acabou de ver a eleição na Argentina e elas são diferentes daqui, né? Eu acho lá muito complicado. Sim. Você tem quase um ano, a eleição lá dura quase um ano nos Estados Unidos. Esse processo nosso é mais fácil, né? É mais fácil, né? A gente tem algo que, assim, no mundo inteiro você não vê igual, da mesma forma, né? Que é a justiça eleitoral. Isso você não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, você não tem justiça eleitoral. Você tem a justiça comum que vai julgar as questões eleitorais ali, mas não especificamente da forma como a justiça eleitoral brasileira. Então, isso facilita muito, né? A gente tem com muito mais clareza como funciona o processo eleitoral no Brasil. Facilita inteiro o TSE, o TRE, a justiça eleitoral? Isso facilita? Sim, facilita muito. Claro que se torna mais burocrático, você não tem tantas permissões para fazer as eleições e tudo, mas pelo fato de você ter as regras muito mais claras, isso facilita muito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter ali candidato que em algum estado diga que ele é inelegível para o estado, para aquele estado, então ele não pode ser governador, não pode ser nada disso, mas ele pode se candidatar à presidência da República. E isso é permitido lá, porque você não tem uma legislação específica eleitoral
que vai valer para o Brasil, para os Estados Unidos inteiro. Cada estado você tem um sistema eleitoral específico. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil a legislação ela é federal, né? Tanto que o estado ele não pode fazer uma lei eleitoral no estado do Rio de Janeiro. Tem que respeitar a lei federal. A lei federal. E isso facilita muito o trabalho do candidato, porque ele sabe exatamente o que ele vai fazer. O que, aliás, nos Estados Unidos, a gente se engana muito, né? Porque a gente acha que lá só tem 2 partidos, que é o democrata e os republicanos. Não tem. Lá tem um monte de partidos também. Só que são partidos muito pequenos, inexpressível, quase que partidos no município, né? Lá você tem essa permissão, né? Que você tem a permissão de você ter nos distritos, você ter partidos para o distrito em si, ou partido para o estado em si, dentro do estado, não um partido nacional. Você tem também partidos nacionais que não são expressivos como os republicanos e os democratas, mas além disso é permitido que você diga, vou ter um partido político só para o estado de Ohio, por exemplo. Mas, e você sabe que tem outros candidatos a presidente lá? Tem, mas assim, quase não aparecem, aparecem, é da família Kennedy. Exatamente. Ele é candidato, ele nem tem partido, ele é candidato, tem uma expressão que se usa, Mas ele não precisa ter partido. Independente. Ele é candidato independente. Exatamente. Que aqui tem projeto de lei para se permitir isso, mas até agora não foi autorizado. O projeto de lei não passou no Congresso e acho muito difícil passar. Também acho. Né? Acho muito difícil. Também acho muito difícil. Agora, o que é ruim aqui é esse número enorme de partidos, né? Sim, isso é muito ruim, porque você dificulta muito o processo em si, até de você conhecer os candidatos. Né? Por exemplo, você pega as nossas eleições aqui, são muito curtas. E isso eu sou até um crítico quanto a isso, porque há um tempo atrás, até 2015, você tinha 90 dias de eleição, de candidatura, né, de campanha. Então era mais fácil de você ser conhecido na cidade e tudo mais. Hoje você só tem 45 dias. E a população, muito por essa questão, até que você falou no início do programa, e infelizmente acontece, muito por não gostar de política, ela aceitou isso, concordou com isso, de você reduzir pela metade o tempo. Só que você reduzindo pela metade, você passa a ter um número muito curto de tempo para se candidatar, apresentar o seu nome para a população, e além disso você passa a ter uma dificuldade muito grande de mostrar o que você quer fazer e tudo mais. E com um número de partidos muito grande, você passa a ter um número muito grande de candidatos. E isso torna uma confusão enorme, porque assim, você não sabe quem de fato vai ser candidato. Vai ter gente que vai chegar no dia da eleição e não sabe quem são todos os candidatos. Né? Nunca nem ouviu falar. Depois você era candidato? Era, mas agora já foi, não tem mais o que fazer. E isso é muito ruim, porque também você não tem tantas ideologias como os partidos. A ideia do partido é ter uma ideologia única, e não é assim que funciona. Né? Por que a gente tem muito partido? E aí é um problema também muito grande que a gente tem. O partido ele toma as decisões que ele quiser. E aí, se eu quero ser candidato e não tenho ali a liderança do partido a meu favor, eu não vou conseguir ser candidato. Então, o que eu faço? Eu não consigo ser? Eu crio um partido. Eu crio um partido para mim. Eu crio um partido para mim. E também tem o lado financeiro, né? Que o partido ganha dinheiro. O partido e agora muito recebe mais. dinheiro, né? E agora muito mais. Dinheiro. Um dia desse eu estava conversando mesmo com meu pai. Meu pai trabalha com isso antes de eu nascer. Né? E ele conta que antes o partido não tinha dinheiro. Então não tinha dinheiro, quem era presidente do partido era um assessor de um deputado, porque ninguém queria aquilo ali, não dava dinheiro. Depois que começou a ganhar dinheiro público, todo mundo quer ser. O deputado quer ser, senador quer ser, governador quer ser, porque ali entra muito dinheiro para fazer campanha, entra muito dinheiro para a estrutura. Você tem estruturas hoje gigantescas dentro dos partidos. E aí, quem não quer fazer isso, né? Então começa a criar outros partidos para isso também. Gente, veja bem, nós chegamos a um ponto aqui no Brasil, mas isso ele falou ali, Ricardo falou, isso, o próprio brasileiro deixou isso acontecer, né? Deixou. Ele foi deixando acontecer e eles foram, os partidos foram crescendo e criando outros e outros partidos, enfim. Hoje a gente tem essa miscelânea de partidos aí. Eu acho que 2 partidos, a gente já teve aqui, Arena e MDB, no governo militar, a gente teve Arena e MDB. Como tem hoje nos Estados Unidos, o Democratas e Republicano, mas lá tem outros pequenos partidos. Eu acho 2 partidos, eu acho pouco, eu acho que mais um número, talvez, sei lá, uns 20 partidos seria o ideal. Por aí.
Você hoje tem algumas cláusulas de barreiras, né, que a gente chama, por isso surgiram as federações partidárias e tudo, porque a ideia é realmente você conseguir começar a diminuir esse número de partidos no Brasil, porque realmente vira uma confusão. Você não sabe mais a ideologia de cada partido, você não tem mais partidos fortes mesmo. Hoje você tem, por conta dessa questão da direita e da esquerda, você acaba tendo um partido de esquerda muito forte, que é o PT, que está aí há muitos anos participando fortemente do processo eleitoral, e você tem o partido que a direita vai escolher, como hoje está ali o PL, está crescendo dentro do PL muito isso, e se tornando forte, né? Mas você não tem, dos outros partidos, você não vê muito essa questão, e também você começa a ter diversos outros partidos que fazem com que a ideologia ela não exista mais. A ideologia vou escolher um partido para ser candidato, acabou. E muita gente dentro do partido que nem tem a ideologia do partido. Sim, muita gente que nem tem. Isso acontece muito. Isso acontece muito, porque Aqui em é o Teresópolis, que o partido me dá espaço para eu ser candidato. eu Pronto. vejo aqui em Teresópolis. Sim. Tem alguns partidos de esquerda aqui em Teresópolis, que eu conheço pessoas que estão lá do partido de esquerda e que não têm a ideologia de esquerda ali. Exatamente. Que, aliás, tem gente que nem sabe realmente o que é ser de esquerda, né? Pessoal aqui assistindo a gente, Almir, bom dia, Zé Vicente, bom dia, Luiz Iate, bom dia. Não posso falar todo mundo, mas vamos lá. Márcio Danilo está chegando, né? Lá nos Emirados Árabes. Carlos Martins mandou para mim, bom dia, Hélio. Enviei um e-mail para o Diário. É um assunto de extrema importância, Carlos. Eu não tenho acesso ao e-mail do Diário. O pessoal está viajando, mas eu vou correr atrás disso, tá? Estão viajando e o Vanderlei Júnior, o Júnior está viajando, ele aqui, o e-mail é com ele, mas eu vou correr atrás disso, tá bom? Carlos Martins, gestor público. Obrigado, deixa eu ver. Marisa Furtado também está aqui com a gente. Muito obrigado. Quando abri o programa, Ricardo, eu estava falando sobre as pessoas continuam insistindo, e eu vou sempre falar disso, em não votar. Sim. E é um erro muito grande. E, assim, por não votarem, e também muitas vezes terem aversões, eu já falei um pouco atrás aqui, sou crítico, por exemplo, da eleição ter só 45 dias, né? E as pessoas, mas isso é bom, porque o candidato fica perturbando e tudo mais, mas isso só faz com que não haja renovação política. Quanto mais as pessoas tiverem aversão à política, não quiserem votar, não quiserem ir atrás de outros candidatos, não quiserem conhecer outros candidatos, os que estão e que a gente não gosta, né, e o que eu digo que não gosta é porque não tem eficiência, é um Estado sem menor eficiência, eles fazem com que o caminho deles seja cada vez mais fácil, né? E as pessoas acabam, de uma certa forma, por não quererem votar, não quererem pesquisar, não quererem saber, participando desse processo. Por quê? Se eu não vou atrás para saber quem é o candidato a vereador, eu vou acabar escolhendo o vereador que tem uma condição financeira maior, que consegue ter uma campanha muito mais forte financeiramente falando, porque ele vai estar em cada esquina. E aí eu sei o número dele, eu vou chegar no dia da eleição e vou votar lá porque eu vou votar de qualquer jeito, né? Ou então ninguém me representa, eu vou lá e voto em branco. Não interessa se não te representa. O político vai estar ali, ele vai ocupar a cadeira do mesmo jeito. E se você poderia escolher um bom político, alguém que realmente representasse os seus interesses, e os seus interesses, que eu digo não pessoais, mas o interesse público em si, você acaba perdendo essa oportunidade. E o político ele vai continuar ocupando esses cargos. Isso com certeza. A gente está preparado para ter uma eleição de vereador a presidente, uma só a cada 4 anos, que a gente tem eleição a cada 2 anos. Isso é um gasto de dinheiro enorme no país. Sim, isso é um gasto Você enorme. acha que a gente está preparado? As pessoas entenderiam, porque a gente era vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República, e governador. Não. O grande problema é exatamente esse, você passa a ter muitos candidatos também para serem escolhidos. E aí, o que acontece muitas vezes? Você acaba escolhendo só os majoritários. Governador, senador, presidente, né, e prefeito. Se você junta isso tudo, o poder legislativo acaba sendo mais relegado ainda. E o que a gente esquece é que, né, de modo geral acaba esquecendo, é que mais importante do que escolher um presidente, um governador ou um prefeito é escolher um legislativo forte.
É escolher um legislativo que saiba o que faz e que seja forte. Porque esse legislativo pode derrubar um presidente, como já fez algumas vezes Sim. no Brasil. Pode derrubar um governador, pode Prefeito, derrubar o prefeito, como já fez aqui em Teresópolis, né, algumas vezes. Então, a gente acaba tendo um número muito grande de candidatos e faz dessa forma. Existem alguns entendimentos da seguinte forma, que você poderia separar essa eleição no mesmo ano, né, mas que você poderia separar. Um período inicial seria para a escolha do legislativo, e aí você teria uma Vereador, influência deputado maior. estadual, federal e senador. Senador, exatamente. E depois, mas no mesmo, seria o mesmo processo ali. Mas dias depois, ou alguns meses depois, você escolheria sim os Prefeito, da majoritária, governador e presidente. Que eu concordo muito com esse posicionamento, porque aí você consegue ter ali uma influência maior do candidato para a escolha do eleitor ali, o eleitor escolhendo aquele candidato, para o legislativo, você monta o legislativo e logo depois você escolhe quem vai representar ali na majoritária. Pois é, gente, nós brasileiros, a gente fala em democracia e eu acho que o brasileiro não conhece, não sabe, não entende o que é uma democracia. Mas esse é um papo para a semana que vem. Vamos falar um pouquinho disso? Democracia. Vamos sim. O que é uma democracia? E você acha que o brasileiro sabe o que é uma democracia? Eu acho que ainda é muito novo, assim, em termos de democracia no Brasil, isso é muito novo. E aí precisa entender mais o que é democracia, entender que ele realmente é o protagonista dessa história. E o brasileiro está relegando isso cada vez mais. Então ele precisa entender que a democracia é ele quem faz e ele quem tem que ser o protagonista disso. Quando ele entender isso, o Brasil vai melhorar muito. Um papo legal para a gente levar com o Dr. Ricardo na semana que vem. Ele volta quarta-feira aqui, ou quinta, né? Dependendo aí do dia que ele puder. Ricardo, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos rapidamente para o comercial. Eu volto, eu tenho notícias. Daqui a pouco o papo é ProArte e a orquestra da ProArte. Vamos embora, vamos para o comercial. Posto Santo Estevão, em Araras, combustível de qualidade. Combustível, agora a gente não pode nem falar que o combustível está mais barato, porque do jeito que está o preço dos combustíveis agora no Brasil, né? Aliás, pode fazer o L à vontade aí, porque os combustíveis subiram de preço aí e mexeu no bolso de todo mundo. Mas o combustível do posto Santo Estevão é um combustível de qualidade e é um posto ecologicamente correto. Eu volto já.